A paz do Senhor a todos, chegamos ao nosso encerramento do nosso trimestre e hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que tem como tema a velhice de Davi. O nosso objetivo geral, acompanhe comigo na tela. Esclarecer que a essência da vida consiste em viver cada momento com Deus e para Deus. Objetivos específicos, acompanhe comigo na tela. 1. Apresentar uma visão geral da velhice. 2. Pontuar os problemas na velhice. 3. Enfatizar as palavras finais de Davi em sua velhice. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de 2 Samuel, no capítulo 23, do verso 1 ao verso 7. Acompanhe comigo na tela. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado. Pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faça brotar. Porém, os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão. Mas qualquer que os tocar, se amargará de ferro e da haste de uma lança, e o fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. O nosso texto áureo diz assim, acompanhe comigo na tela. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado. Pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faça brotar. A nossa verdade prática diz assim, acompanhe comigo na tela. A verdadeira essência da vida não consiste em viver muito ou pouco, mas sim em viver cada momento com Deus e para Deus. Está nos dando a honra da sua presença para comentar a lição de hoje. O pastor Fábio, ali do setor de número 4, e também o pastor Valdeci Goretti, do setor de número 5. A paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor, pastor Danilo, paz do Senhor, pastor Valdeci Goretti, e também a todos os nossos telespectadores. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor, pastor Valdeci. Paz do Senhor, pastor Danilo, paz do Senhor, pastor Fábio, paz do Senhor a todos os nossos irmãos aí que vai nos acompanhar aí ao longo desta lição. Muito bem, dando início à nossa lição de hoje, vamos falar a respeito da velhice de Davi. Nós guardamos a bem-aventurança, aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nas nuvens, né? Que vem buscar um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Mas, guardando esta esperança, caso o nosso Senhor não volte de imediato ao qual nós esperamos, não é? A velhice todos nós teremos que passar por ela. E nós vamos aprender exatamente a respeito disso. O nosso primeiro tópico da nossa lição tem como título, o tema, uma visão geral sobre a velhice, as concepções antigas e modernas. Qual visão panorâmica podemos aplicar nisto? Pastor Fábio. Pastor Danilo, como diz a palavra do Senhor em Salmo 92, verso 14, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Nós podemos contemplar que é o momento onde é a fase da vida onde ela é a fonte de bênçãos. Segundo a Bíblia Sagrada, Davi, no momento auge da sua velhice, ele começa a contemplar uma certa maturidade. E com base na palavra do Senhor, nós começamos a entender como é que Davi tem essa maturidade, pastor Valdeci. É porque a palavra maturidade, ela só vem através das responsabilidades a qual nós vamos tendo no decorrer da nossa vida. A maturidade, ela não vem através de tempo.
A maturidade ela vem através de responsabilidade adquirida. E quando nós olhamos para a palavra fiel, nós vamos ver que Davi era fiel. E a palavra fiel significa características daquele que é leal. E quando a gente vai estudar um pouco a palavra leal, a gente vai ver responsabilidade pelos compromissos assumidos. Ou seja, a velhice, ela traz a maturidade na vida do homem, da mulher, daquele que assume responsabilidades. E aí essa pessoa vai começar a ver a vida com outros olhos. Davi, na sua sabedoria, em um dos seus salmos, ele escreveu em Salmo 37, verso 25, acompanhe comigo. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Davi, ele começa a fazer uma retrospectiva da sua vida, começa olhando para o passado, chega no seu presente e ele consegue contemplar as bênçãos do Senhor. Que mesmo nos momentos difíceis da sua vida, ele começou a contemplar a experiência que agora estava sobre seus ombros e se tornou um grande homem de Deus. Então a velhice na Bíblia Sagrada não é como um peso, como um fardo. A velhice na Bíblia Sagrada é símbolo de fonte de bênçãos do Senhor. Muito bem, pastor Fábio. Falando ainda a respeito do conceito bíblico, todos iremos passar ou chegar, à velhice. A diferença é com Deus e para Deus. Pastor Valdeci. A concepção bíblica, pastor Danilo, pastor Fábio, embora nós, seres humanos, tenha a velhice, esta fase que há muitos têm por complicada, mas a Bíblia ela nos orienta a enxergar com outros olhos a velhice, essa fase. A partir de quando? A partir de quando você tem um estreito relacionamento com Deus, quando você tem uma comunhão com Deus, você começa então a enxergar esta fase com outros olhos, com uma visão diferente, com Deus e sem Deus. Com Deus, conforme a Bíblia nos ensina, em toda a extensão da Bíblia, nós vamos ver que todos os homens que envelheceram na direção de Deus, eles foram bem-sucedidos. Eles não foram isentos de maneira nenhuma dos problemas, das circunstâncias adversas, mas como já disse o pastor Fábio, eles chegaram na sua velhice e puderam relembrar o seu passado, a sua infância, a sua juventude, a sua meia-idade, chegaram à conclusão de que valeu a pena, porque estiveram ao longo desta trajetória, eles tiveram um tutor, tiveram alguém que o ajudou, que é o nosso Pai Celestial. Então essa fase para nós seres humanos, para aqueles, mesmo aqueles ainda que têm Deus, mas que não se orientam na Bíblia Sagrada, naquilo que Deus fala conosco através da sua palavra, nós temos uma visão distorcida acerca da velhice. E hoje, olhando para a juventude atual, nós vamos ver que existe um certo desprezo, por parte desta classe, da nossa juventude, dos nossos adolescentes, mas que nós cristãos precisamos nos orientar e nos conscientizar acerca disso. Como já disse o pastor Fábio, foi muito bem nas suas palavras, que não é o tempo que vai fazer com que eu enxergue as coisas, mas sim as nossas experiências. Eu só adquiro experiência quando eu passo por um caminho, quando eu passo por um lugar. Então eu vou adquirir experiência, para que quando eu chegar lá na frente, se surgir a mesma circunstância, eu vou saber atravessar. Então,
a concepção bíblica, o que a Bíblia nos ensina acerca desta fase que todos nós temos que passar enquanto o nosso Senhor não nos arrebatar, não arrebatar a sua igreja. Se estivermos aqui, esta fase todos nós teremos que enfrentar, isto é inevitável. Mas nós precisamos nos conscientizar hoje, porque hoje nós estamos numa idade boa ainda, né? E às vezes a gente não pensa lá na frente, né? Às vezes não damos o valor às pessoas já com seus cabelinhos brancos, mas nós precisamos valorizar, porque a concepção bíblica, o que a Bíblia nos ensina, nos orienta, é que valorizemos mais essas pessoas da terceira idade, os nossos irmãos mais velhos, porque eles têm muita experiência a nos passar, conforme a Bíblia, a lição que está proposta para esta aula vai nos ensinar acerca de Davi e muitos outros homens de Deus. Muito bem, pastor. Terminamos falando que todos iremos passar, mas como que vamos passar com isso, né? A respeito desta colocação, muito bem colocado, pastor Valdeci, eu gostaria de pedir ao pastor Fábio para fazer um complemento, só para esclarecermos melhor, principalmente aos professores aí que nos assistem nesse encerramento de trimestre. Amém, pastor Danilo. Na psicologia tem uma síndrome que ela é conhecida como a síndrome de Peter Pan. A síndrome de Peter Pan são aqueles jovens que não querem assumir as suas responsabilidades. E eles querem continuar sendo crianças. E muitas das vezes nós, como pais de família já, em alguma conversa com alguns amigos, a gente lembra como era bom os tempos de menino. Eram os tempos a qual a gente ainda não tinha as responsabilidades, pastor Valdeci, mas conforme a gente vai adquirindo as responsabilidades, a gente vai ficando mais experiente, mais maturo, começando a olhar para a vida com outros olhos, com outro ponto de vista. E aí a gente vai entendendo e compreendendo como aconteceu com Moisés, um homem que estava atravessando o deserto com 120 anos. Caleb, um homem com 84 anos, dizendo, não, estou disposto a passar pelas mesmas provas porque eu ainda estou com o mesmo vigor. O que acontece com esses homens? Assumiram responsabilidades e foram crescendo na presença do Senhor. Eles eram fortes espiritualmente. Eles tinham um refúgio no Senhor e eles tinham a graça de Deus sobre as suas vidas. E quando o espírito da pessoa ela é jovem, ela é uma pessoa entusiasmada, pode ter uma idade avançada, mas quando há um Deus dentro de nós se tornamos fortes, e um povo forte que conhece o Senhor fará proezas, diz a palavra do Senhor no livro de Daniel. Muito bem, pastor Fábio, chegamos ao término do nosso primeiro tópico e já voltamos. Chegamos ao início do nosso segundo tópico, que tem como título Os Problemas da Velhice de Davi. Segundo a carta de 2 Coríntios capítulo 12, verso 15, o que nós podemos extrair embasado neste texto? Pastor Fábio. Pastor Danilo, a gente olha para esta carta e a gente começa a imaginar Paulo, ele sofrendo uma certa consequência, melhor dizendo, de uma certa idade um pouco quanto avançada, porque ele está se gastando, está fazendo a obra do Senhor em prol da alma de muitas pessoas, mas muitas das vezes Paulo não está sendo compreendido. O texto diz assim em 2 Coríntios 12, 15: Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Então Paulo está olhando para a sua vida, já começando a chegar à sua velhice, e ele começa a contemplar que muitas das vezes ele estava sendo mal compreendido. Mas Paulo, ele tinha uma certeza, e eu glorifico a Deus quando vejo essas informações na Bíblia Sagrada, enquanto mentoreava Timóteo,
ele vai dizer na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, e versículo 1 e 2, ele vai dizer assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Paulo estava tão convicto daquilo que ele já havia vivenciado com Cristo, ele tinha uma certa certeza, pastor Valdeci, do ensinamento que ele estava passando para o jovem Timóteo. E tinha um peso tão grande que ele poderia... E ele afirmou até em 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 10. Olha a responsabilidade, e quando se fala de velhice, se fala de maturidade, se fala principalmente da palavra exemplo. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Ele chama a responsabilidade para ele. E diz: o meu modo de viver, a minha intenção, a minha fé, a minha longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Aí ele fala para Timóteo assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Paulo, ele chega na sua velhice, ensinando um jovem, mentoreando ele para se tornar um grande obreiro da obra do Senhor. E ele está dizendo: rapaz, você está aprendendo comigo. Eu tenho uma história de vida. Eu tenho uma experiência. Eu já passei por bons bocados. Muitas provas, muitas lutas. Mas Paulo, o que me chama a atenção na velhice de Paulo é ele dizendo: olhe com quem você está aprendendo, observe as minhas atitudes, observe os meus comportamentos e simplesmente coloque em prática. E como para a gente encerrar esse tópico, esse subtópico, melhor dizendo, no capítulo 2, versículo 2, ele está dizendo: ei, passa para mais pessoas. Então a gente vê Paulo ensinando a Timóteo, Timóteo ensinando a fiéis e fiéis ensinando a outros homens. Podemos dizer que 4 gerações estão sendo alcançadas através de um bom ensinamento de um homem que tem um bom exemplo e uma ótima maturidade na presença de Deus. Muito bem, pastor Fábio. Nós sabemos também que Davi enfrenta mais um filho rebelde. Não podemos ocupar uma posição segundo o nosso querer. Pastor Valdeci. Pastor Danilo, com os nossos olhares natural, conforme eu já disse, é a concepção hoje atual dos nossos jovens, infelizmente até mesmo aqueles cristãos, né, que se dizem cristãos, mas que têm pouco conhecimento bíblico e pouca comunhão com Deus. Essa visão, ela acaba colocando os nossos jovens, as pessoas com menos idades, para ter uma visão distorcida. Já falamos isso no tópico anterior. Mas voltando um pouquinho ainda, nós vamos perceber que essa visão, então, parece me dar o direito de repente, tirar o direito das pessoas da terceira idade, dos nossos anciões. É o que acontece aqui com Davi. Davi está tendo um problema para resolver agora, né? Porque um dos seus filhos está querendo lhe tomar o trono sem a permissão e sem a bênção do pai. E isso nos traz uma lição muito importante para nós, que de maneira nenhuma nós não temos o direito nenhum de tirar o direito das pessoas que têm o seu lugar tanto na sociedade
como até mesmo dentro das nossas igrejas. E a nossa visão, muitas vezes, por não olhar com olhos espirituais para essas pessoas dos cabelinhos brancos, como muitos dizem, é que nós acabamos tomando atitude que desemboca, que desencadeia graves consequências. Então nós aprendemos com esta lição que, se queremos ser abençoados por Deus, precisamos respeitar os nossos velhinhos, os nossos irmãos, os nossos anciões, precisamos respeitá-los, trabalhar com eles com muita sabedoria, com muita educação, para que sejamos abençoados por Deus. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Efésios, capítulo 6, o que ele vai dizer? Honra ao teu pai e à tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Então, se queremos ser abençoados por Deus, ser próspero, ter uma vida longínqua, com saúde, com qualidade de vida, precisamos seguir os padrões bíblicos, obedecendo a palavra de Deus e respeitando os nossos irmãos mais velhos, porque é deles que nos vem as experiências que nos coloca na direção correta, tanto para a vida social, para a vida econômica, quanto para a vida espiritual, conforme também já citou o pastor Fábio aqui. Tá? Então precisamos mais do que nunca entender essas verdades bíblicas. Se queremos ser abençoados, vamos honrá-los, vamos colocar eles nos seus devidos lugares, onde eles merecem estar, porque já foram pessoas que passaram pelo nosso caminho, talvez tiveram problemas difíceis, enfrentaram circunstâncias adversas, mas eles têm muita experiência a nos passar. Então respeitemos, trabalhemos com eles, com muito respeito, com muito carinho, com muita humildade, sabendo que através deles Deus tem muito a nos ensinar. Muito obrigado, pastor. Nós vemos que quando Davi constitui Salomão como rei, Davi já estava avançado de idade, não é? Deus sempre vai levantar um sucessor? Pastor Fábio. Sim, pastor Danilo. Deus, ele sempre esteve e sempre estará no controle da história. É verdade. Né? Deus, ele, após a unção de Saul, se Saul não desse certo, Deus já tinha um substituto, né? Como foi no caso de Davi. Como Davi chegou à sua velhice na presença de Deus, um homem que dava glórias a Deus, graças a Deus por tudo quanto ele alcançou, até lembrando da batalha contra Golias, que quando ele foi para enfrentar Golias, ele não colocou o seu nome à frente, ele colocou o nome de Deus. Então todas as batalhas que Davi conquistou foi direcionado por Deus e para a glória de Deus. Então ele chega à sua velhice com a consciência tranquila, e agora Deus já está também separando um novo homem para assumir esse reinado. E o que me chama a atenção é que um pouco mais à frente a história, só para a gente compreender melhor a situação, que Deus sempre está no controle de todas as coisas, no segundo livro de Reis, de capítulo 12 e 13, vai acontecer a divisão do reino. E quando Deus agora está falando para Jeroboão, Deus está prometendo que vai ter um sucessor, que vai levantar um menino da casa de Davi. E esse menino se chamava Josias. Interessante é que a promessa vai ser feita aproximadamente no ano de 900 a.C. e o menino vai nascer por volta de 650 a.C. Quase 300 anos depois da profecia, a profecia vai se concretizar. Deus mostrando
que sempre está no controle de todas as coisas e que Deus sempre tem um sucessor. Voltamos para o texto de Paulo e vemos Paulo entendendo que está chegado o momento da sua partida. Ele está passando o cajado para Tito, está passando o cajado para Timóteo, como já havia passado o cajado para vários outros obreiros. Então é a necessidade de passar essa unção, essa transferência de bênçãos do Senhor e de autoridade, chegar o momento de dizer, é a hora de você prosseguir, porque até aqui chegou o meu momento de parar. Muito bem, pastor Fábio. Nós vemos que depois, quando Davi estava numa situação já bastante debilitada, as palavras de Davi a Salomão a respeito da sua morte, quais foram os maiores conselhos que Davi pôde dar a Salomão? Pastor Valdecir. Pastor Danilo, para alguém que já tinha muita experiência com Deus e vendo agora que só restava a morte, já estava vendo os seus últimos dias chegando, Davi agora vai aconselhar o seu sucessor. E ninguém melhor, claro, ninguém melhor do que Davi para dar os seus sábios conselhos. E Davi vai aconselhar a Salomão, então, que seja fiel ao Senhor, que seja obediente, porque Davi, embora ele não fosse ver, embora Davi não fosse presenciar o desfecho da história, porque os seus dias estavam chegando ao fim, mas ele tinha no seu coração que o seu povo precisava continuar em boas mãos e na direção de Deus. E, melhor dizendo, o povo só estaria em boas mãos se esta pessoa estivesse direcionada por Deus. E para estar direcionada por Deus, todos nós sabemos que precisamos obedecer ao Senhor nosso Deus. Caso contrário, a nossa vida será um fracasso. Podemos até ter um espaço de tempo de sucesso, de bons progressos, mas ao chegar ao fim vai ver que não valeu a pena. Mas Davi, com a sua estreita comunhão com o Senhor que ele tinha, ele vai aconselhar Salomão para que Salomão foque na vontade de Deus. Em todos os aspectos do reinado, Salomão precisava confiar o reinado. Claro que era Salomão quem o ia governar, quem iria presidir o país, a nação a partir de agora, mas Davi aconselha a Salomão para que ele tema o Senhor, para que ele seja fiel ao Senhor Deus em toda a sua maneira de ser. Então, se queremos ser prósperos, se queremos ser abençoados por Deus no nosso ministério, se queremos que a nossa igreja cresça, se queremos que a nossa família vá bem, se queremos que a nossa vida secular, social, econômica seja abençoada, então precisamos obedecer e tomar para nós esta lição, as palavras, os sábios conselhos de Davi para Salomão, para que ele tema ao Senhor, para que ele seja fiel ao Senhor, que o busque ao Senhor de todo o seu coração, para que assim o Senhor o direcione em toda a sua trajetória, em toda a sua vida. Embora sabemos que Salomão teve os seus deslizes, mas não foi por falta de aconselhar. O que vemos hoje, infelizmente, não é falta de conselho, que muitas pessoas, muitos obreiros, que muitas igrejas estão sofrendo, não é a falta do conselho. O conselho a Bíblia nos dá, né? Os nossos líderes sempre estão nos aconselhando, nos ensinando como agir, como proceder.
diante da igreja, diante da família, diante da sociedade. Só não aprende hoje quem não quer, mas o problema é obedecer. A Bíblia, embora a Bíblia nos dizer que obedecer é melhor do que sacrificar, mas hoje muitas vezes nós invertemos, nós sacrificamos ao invés de obedecer. Então, por que nós muitas vezes sofremos? Por que o ser humano hoje sofre? Por que a igreja muitas vezes sofre? Porque às vezes nós não queremos ouvir os sábios conselhos que a Bíblia nos dá. O nosso manual de fé, nosso manual de vida. Então, nós sofremos por isso. Por que Salomão teve os seus problemas? Por que Salomão teve os seus declínios, sofreu algumas consequências, como sabemos? Porque ele, por alguns momentos, ele acabou esquecendo dos sábios conselhos do seu velho pai. Então, que fique para nós essa lição, que venhamos aprender com esta lição de que se queremos ser prósperos na igreja, na liderança da igreja, na liderança do departamento, como sacerdote do nosso lar, como bons exemplos diante da sociedade, precisamos, mais do que nunca, acatar, guardar em nosso coração e colocar em prática. Porque ouvir é fácil, agora colocar em prática é outra questão. Salomão ouviu os conselhos, até certo ponto foi obediente, porém ele deixou de praticá-lo, deixou de pôr em prática alguns conselhos do velho pai e acabou então com as consequências que todos nós sabemos, né? Mas que sirva de uma lição para nós. Essa lição é muito interessante, muito importante, o trimestre todo, na verdade, né? Mas que essa lição venha nos instruir a cada vez mais a saber ouvir os conselhos dos nossos líderes espirituais, dos nossos anciões, né? Que de maneira nenhuma venhamos deixar cair por terra os conselhos dos nossos anciões, que tem muito valor, um valor extraordinário, se analisarmos, se colocarmos na ponta do lápis, o valor que existe, um conselho de alguém que já teve uma vida mais longínqua do que a nossa, que já está lá na frente e já está com seus cabelinhos brancos. Se colocarmos na ponta do lápis, vamos entender, vamos ver o quanto tem valor as palavras de alguém que teve já uma longa experiência a nos passar. Muito bem, pastor Valdeci, chegamos ao término de mais um tópico e já voltamos. Chegamos ao terceiro e último tópico da nossa lição, que tem como título As Palavras Finais de Davi em sua velhice. Davi reconhecia duas situações. Primeira, ele reconhecia suas imperfeições. E segundo, tudo que lhe foi dado, que ele conquistou, foi dado por Deus? Pastor Fábio. Pastor Danilo, pastor Valdeci e os nossos telespectadores, essa pergunta ela tem uma resposta bíblica que eu gosto muito. Em primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22, e versículo de número 9 e 10. É uma situação onde Saul está sabendo que Davi está na região, e ele pergunta para alguns dos seus súditos se alguém porventura viu Davi naquela região. E se levanta um homem por nome de Doeg e diz: eu vi Davi, ele estava no templo. O sacerdote falou com ele. E tem mais, ele comeu o pão lá, o pão da mesa da proposição. E tem mais, ele consultou a Deus para saber o que Deus tinha para Davi. Ele também pegou uma espada que era a mesma espada que ele tinha matado Golias.
Eu glorifico a Deus por esse texto, pastor, porque eu vejo o culto de Davi. Como era a vida de Davi. Capítulo 21 do primeiro livro do profeta Samuel, Davi está indo ao templo falar com o sacerdote Aimeleque. E ele chega lá, a primeira coisa, ele chega com fome. Ele quer comer pão. E esse pão é o pão da mesa da proposição. E aí está um bom tema para os professores debaterem com seus alunos se Davi podia ou não podia comer esse pão. Embora Davi falou, o sacerdote falou, Davi, esse pão você não pode comer. Mas ele falou, mas eu estou com muita fome. Esse pão, pastor Danilo, ele ficava na mesa durante 7 dias. Esse pão era um pão feito sem fermento, ficava durante uma mesa durante 7 dias e no próximo sábado o sacerdote tinha que fazer mais 12 pães, mas tinha que comer aqueles 12 pães que estavam à mesa há 1 semana sem fermento. Eu costumo dizer, pastor Danilo, que esses pães eram o pão duro, mas é o pão que alimenta, é o pão pesado, né? Que até uma certa feita Jesus começou a pregar um pouco mais pesado e o Pedro falou, né? Com as minhas palavras, Pedro falou, Jesus, esse pão é pão duro, faz favor, está muito pesado essa mensagem, né? E Jesus falou, Pedro, se está muito pesada a mensagem, pode ir embora com o pessoal. Aí Pedro falou, Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Primeiro objetivo do culto de Davi, ele vai para o culto para se alimentar daquilo que é sagrado. E que em alguma das vezes não alegre o seu emocional, mas o seu espiritual está alicerçado na presença de Deus. Davi tinha uma dependência total da palavra de Deus. Outra coisa, Davi pede ao sacerdote, para o sacerdote consultar a Deus qual seria a atitude que Davi deveria tomar. Davi sempre era um vencedor, um homem guerreiro, batalhador, adorador, porém, ele tomava atitude segundo a vontade de Deus. Conforme está escrito em Romanos 12:2, a vontade de Deus ela é boa, é agradável e é perfeita. E nós precisamos questionar, Senhor, é da tua vontade? É do teu agrado? Porque a nossa vontade, pastor Valdecir, pode ser até boa, pode ser até agradável, mas jamais ela será perfeita. A do nosso Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Davi também, ele chega nesse culto e fala, eu preciso de uma arma, eu preciso de uma espada. Porque Davi, dentro do culto, ele era adorador, mas pro lado de fora ele sabia das batalhas constantes que ele precisaria ter. E nós, como bons cristãos, precisamos entender que a cada culto nós estamos se preparando para as batalhas externas. E glorificado é o nome do Senhor, que quando o sacerdote vai procurar uma arma, ele acha uma arma. E essa arma era uma espada, a mesma espada, pastor Valdeci, que Davi havia matado Golias. Eu imagino agora Deus fazendo Davi lembrar da grande vitória que ele havia tido no passado. Davi chega no templo apavorado, passando por provas. Mas quando ele sai daquele templo, ele sai animado, fortalecido, revigorado. Por quê? Porque Deus faz ele lembrar das vitórias que ele já teve. Davi era um homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque se alimentava daquilo que era sagrado, buscava a direção de Deus, ele também a cada dia se preparava para as batalhas externas, a qual nós não podemos ignorá-las, e também Davi era renovado na sua fé. Deus sempre falava com ele, Davi, você já venceu tal situação, você já venceu tal prova, tal luta. E isso, meus irmãos, nós também precisamos aprender com isso, que a cada culto Deus nos faz lembrar da onde Ele nos tirou e de quantas bênçãos Ele nos deu. Então Davi era consciente que ele era totalmente dependente de Deus. Muito bem, pastor Fábio. Sabemos também que Davi era um homem inspirado por Deus. Homens inspirados por Deus fazem a diferença nessa geração? Pastor Valdeci. Fazem sim, pastor Danilo, com certeza. Deus em todos os tempos, ele sempre procurou homens humanos, com falhas, com defeitos, para inspirá-los. Como vemos em toda a extensão da Bíblia, nós vamos ver muitos homens que Deus inspirou para
desempenhar um papel divino e espiritual aqui sobre a face da terra. E na nossa geração faz muita diferença, pastor Danilo. Faz muita diferença o homem que é inspirado por Deus, porque a sociedade caminha para o caos. Todos nós sabemos, a própria Bíblia diz que o mundo ele jaz no maligno. E se ele jaz no maligno, de forma alguma ele vai conseguir agradar a Deus. Então nós precisamos pedir, orar ao Senhor para que Deus inspire cada vez mais homens como Davi, como muitos outros, como Eliseu, quando passava em frente à casa da mulher e a mulher pôde ver em Eliseu que Eliseu realmente era um homem de Deus. Faz a diferença, com certeza, muita diferença, principalmente nos dias em que nós vivemos. Um mundo mergulhado no pecado, na maldade, na violência, na falta de respeito, na falta de educação, né? Então, um homem que é inspirado por Deus, ele tem todas essas características, ele tem todos esses fatores que o acompanham na sua vida a partir do momento em que Deus começa a trabalhar na vida dele. Deus não molda alguém pela metade. Deus não faz um vaso pela metade. Ele faz um vaso por completo, para que esse vaso o glorifique. Então, o que é um homem inspirado por Deus? É um homem que faz muitas coisas acontecer, muitos milagres? Talvez sim. Ajuda, faz parte da inspiração. Mas um homem inspirado por Deus, ele não precisa, na verdade, sair por aí curando, derrubando esse, aquele, não. Um homem inspirado por Deus é aquele que aonde ele chega, alguém pode olhar para ele e dizer, olha, esse aí é um servo do Deus Altíssimo. Alguém inspirado por Deus, todo mundo tem desejo de ficar perto dele. Eu gosto muito da passagem de João, do Evangelho de João, capítulo 6, onde está no meio da multidão, Jesus está pregando, e de repente chega a tarde, Jesus quer despedir a multidão, mas Jesus não queria despedir a multidão de mãos vazias, ou melhor dizendo, de barriga vazia, né? Então Jesus ordena a alguns dos discípulos que arrume pão, dê um jeito, e como já era tarde, e a multidão era bastante, não havia panificador ali que pudesse oferecer pão para toda aquela multidão. Mas tinha um rapazinho ali, a Bíblia vai dizer que, né, um dos discípulos diz, ó, está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. E Jesus multiplicou aqueles pães, aqueles peixes e deu alimento para toda a multidão. Onde que eu quero chegar com isso? É que um dos discípulos estava perto do rapaz que tinha pão e peixe. Ele sabia que o rapaz estava ali, estava preparado. O rapaz tinha pão e tinha peixe. Com certeza, antes de sair de casa, ele disse, mamãe, eu vou prepará-lo. Não, a Bíblia não diz isso, é eu que imagino. Eu vou a uma viagem, eu vou para uma caminhada, vou ter com Jesus, vou ter com o mestre, quero ouvi-lo, mas eu vou levar um lanche, para a hora que der fome eu me alimentar. Quando ele chega ali, de repente, diferente da maioria que estava ali, ele portava uma sacolinha. E um dos discípulos, né, imagino eu, que surpreendeu aquele menino perguntando, o que tem aí? Não, aqui tem um lanche. E na mentalidade do discípulo, quem sabe, ele não falou, mas pensou, eu vou ficar do lado desse camarada aqui, desse rapazinho, porque a hora que ele for comer vai sobrar para mim. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo que é preparado, todo homem, toda mulher, todo moço que ele é preparado, nesse caso, na Bíblia Sagrada, espiritualmente falando, todo mundo tem desejo de estar do lado dele.
porque ele sabe que a hora que ele precisar de uma palavra, uma orientação que vai transformar a sua vida, que vai mudar o seu rumo da sua vida, ele sabe com quem contar. Então, um homem inspirado por Deus, ele faz sim a diferença. E todos nós fomos chamados por Deus. Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 16, que é que Jesus vai dizer para nós: não foi vocês que escolheram a mim, mas foi eu que escolhi a vós, e vos nomeei para que vocês vá e dê fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça. Então, um homem inspirado, ele faz sim a diferença. Em todos os tempos fez, mas principalmente na nossa geração, pastor Danilo. É preciso, nós precisamos, nós temos muitos homens inspirados, muitos líderes, muitos pastores, muitos obreiros que são inspirados, foram realmente escolhidos por Deus para desempenhar a tarefa, desempenhar a missão, fazer a vontade do Senhor, continuar o reino aqui sobre a face da terra, mas precisamos de mais. Deus ainda está contando com alguém que se dispõe, se coloque à disposição do Mestre e diga: Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer a diferença no meio ainda dessa sociedade. Glória a Deus. Muito bem, pastor Valdeci. Chegamos ao final desta lição e acompanhe comigo a conclusão na tela. A Bíblia fala dos atos heróicos de Davi, mas não esconde seus erros e deslizes. Mas o pastorzinho de Belém, como homem segundo o coração de Deus, soube como retornar ao que ungira como rei de Israel. Seus salmos relatam a comunhão profunda e íntima que ele mantinha com o Senhor. E dessa forma, o amado rei finda sua vida, enaltecendo o Deus de Jacó. Chegamos às nossas considerações finais. Pastor Fábio. Pastor Danilo, quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade, também ao nosso pastor presidente, pastor José Polini, ao meu pastor setorial, pastor João Pinheiro, também ao senhor como superintendente da Escola Bíblica e também ao nosso amigo pastor Valdeci. Deus abençoe a todos. Eu agradeço a Deus, também agradeço muito pela minha família que tem nos apoiado nesta caminhada. Muito bem. Considerações finais, pastor Valdeci. Pastor Danilo, minhas palavras são de agradecimento a Deus, em primeiro lugar, ao nosso pastor José Polini, por nos confiar também de estar aqui. Ao senhor, pastor Danilo, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com o senhor, pastor Fábio, e ao meu pastor também, pastor Paulo Briula, que nos indicou para estar aqui com vocês nesta aula gloriosa, maravilhosa. Que Deus continue nos abençoando e que possamos continuar aprendendo mais e mais com o nosso mestre. Muito obrigado. Muito bem, pastor Valdeci. Queremos também agradecer, irmãos, a Deus por esse trimestre que o Senhor tem nos dado. Agradecemos ao nosso pastor presidente, pastor José Polini, ao nosso primeiro vice-presidente, pastor Enéas Polini, nosso segundo vice-presidente, pastor Arthur Duarte, toda a diretoria, todos os nossos setoriais, a cidade satélite, todos que nos apoiaram aí neste projeto de ensino da palavra do Senhor. Fica aqui a nossa gratidão, fica aqui os nossos sinceros agradecimentos a todos pelo apoio e pela dedicação. E eu gostaria também já de agradecer a Deus, aos nossos companheiros, aos setoriais, que alguns não puderam estar conosco nesse trimestre, mas mandaram os seus representantes, e está aqui também formalizada a nossa gratidão. Gostaríamos de convidar a todos para o nosso novo trimestre da Escola Bíblica Dominical de 2020. O tema da nossa lição será a raça humana, origem, queda e redenção. Esperando todos os nossos irmãos, os nossos professores, os nossos alunos que nos assistem, continue conosco. E isso será de grande edificação a todos. Fiquem todos na paz do Senhor.